E aí, pessoal, vamos para mais uma revisão aí? Hoje a gente vai resolver as equações do segundo grau com números complexos. Então nós temos aí x ao quadrado menos 4x mais 5 igual a zero. Primeiro a gente vai calcular o delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então nosso delta aqui vai ser b ao quadrado, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então nós temos que menos 4 ao quadrado dá 16, menos 20. Então nós temos um delta aí negativo, menos 4. Então nos números reais não existe solução, mas nos números imaginários existe a solução, né? Continuando, x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Então nós temos que x é igual a menos b. O b é negativo, então vai ficar 4, porque menos com menos dá mais ou menos raiz de delta. Como é negativo, né, a raiz de 4 é 2, tem que colocar o i do imaginário, que é o raiz de menos 1, dividido por 2 vezes a. O a é igual a 1, então 2. Então nós temos aí duas raízes. O x', que vai ser a soma 4 mais 2i sobre 2, e o x duas linhas, que é o 4 menos 2i sobre 2. Só que aqui você tem que simplificar. Como é que faz aquilo ali? Tem que separar a parte real da parte imaginária. Então a parte real é o 4 dividido por 2, mais a parte imaginária é o 2i dividido por 2. Então a nossa solução é 2 mais i. Como o outro é sempre o conjugado, vai ser o quê? 2 menos i. Né? Lembrando que o conjugado a gente só troca o sinal da parte imaginária. Então essas aqui são as raízes da nossa equação. Bem, vamos resolver mais uma equação aí. X ao quadrado menos 6x mais 13 igual a zero. O nosso delta é o b ao quadrado menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 13. Então nós temos delta igual a 36 menos 4 vezes 13 vezes 1 dá 52. 36 menos 52 dá menos 16. Então nosso delta ele é negativo novamente. Então a gente vai trabalhar aí dentro dos números imaginários. Então nós temos que x é igual a menos b. B é menos 6. Então nós temos 6 positivo. Mais ou menos raiz de 16. Qual é a raiz de 16? Na 4. Só que tem a raiz de menos 1, que é i. Então vezes i sobre 2. Então nós temos aí de novo duas raízes. X', que vai ser 6 mais 4i sobre 2. E x duas linhas, que é 6 menos 4i sobre 2. Já sabemos que não pode ficar daquele jeito. Tem que separar parte real, 6 sobre 2, mais parte imaginária, 4i sobre 2. Fazendo a conta, nós temos 3 mais 2i. O x duas linhas, como é o conjugado, qual é o conjugado de 3 mais 2i? 3 menos 2i. Então temos aí as duas raízes da nossa equação dentro dos números imaginários. Então vamos ver agora o número complexo no plano cartesiano. Bem, aqui tem duas situações que você pode encontrar. Uma é ele te dar o plano cartesiano. Aqui vai ser o eixo dos reais e aqui vai ser o eixo
do imaginário, tá? Aí ele pode te dar um ponto nesse plano. Então vamos botar um ponto aqui. 3 para o real e 2 para o imaginário. Esse ponto a gente vai chamar de Z1, tá? E ele te pedir qual é o número complexo. Então, qual é o número complexo aqui? Então, você sabe que o número complexo Z é escrito uma parte real mais uma parte imaginária que vem ao lado do I. Então, o nosso Z1, nesse caso aí, ele vai ser, o Z1 vai ter a parte real é o A, que está sozinho. E o I é que esse cara aqui é o imaginário. Então, quem é a parte real? Você vai olhar para o eixo do reais. É o 3. Então, o A vale 3. Mais a parte imaginária, que é positiva, né? E vale 2. Então, o 2 é a parte imaginária. Você tem que colocar a letra I do lado para dizer que esse cara aqui é o número imaginário. Porque esse cara aqui ele pode ser escrito da seguinte forma, ó. 2i mais 3 é o mesmo número, tá vendo? Então, ó, quem é a parte imaginária? É quem está acompanhado do i, é o 2. Então eu olho lá, tá o 2 lá. Então ele pode inverter desde que você mantenha a letra i. Esse cara seria diferente se você tivesse um número imaginário, vamos chamar de Z2, da seguinte forma, ó. 3i mais 2. Quem é a parte imaginária? A parte imaginária é o 3. Então o 3 estaria no eixo aqui, ó. 3. Tá? Esse aqui estaria aqui, ó. 3 na parte imaginária. E o 2, como não está acompanhado do i, ele é a parte real. Então ele estaria aqui. Então o nosso Z2, ó, é diferente do Z1. Tá? Então o Z2 ele estaria aqui, ó, nessa parte aqui. Certo? Então você tem que tomar cuidado com isso. Ele pode inverter, mas desde que você olhe quem é a parte real, é aquele cara que não está acompanhado do i. E a parte imaginária é o cara que está acompanhado do i. Tá? Ele pode te dar um número complexo, Z3, por exemplo, só com a parte real. Quer dizer que a parte imaginária é zero. Como você marcaria, né? Vamos botar até negativo, para não ficar embolado ali. Então o Z3 seria real, negativo. A parte imaginária dele é zero. Se a parte imaginária é zero e ele só tem a parte real, eu vou marcar ele no eixo dos reais, só que do lado negativo. Então, menos 2 estaria mais ou menos por aqui, ó. Então, esse cara aqui seria o nosso Z3. Poderia ter um Z4 só com a parte imaginária. Qual é o número que está na parte imaginária, né? Então, é o número que está multiplicando o i. Quem é o número que está multiplicando o i? É o menos 1. Tá? Então, quando não aparece aqui, é o menos 1. O menos 1, ele está abaixo do eixo aqui. Ó. Então, estaria mais ou menos por aqui. Marcado no menos 1. Esse seria o nosso Z4. Então, ou ele pode te dar o número complexo no plano e pedir para você tirar ele, ou pode te dar o número complexo e mandar marcar no plano. Bem, continuando aí, vamos ver soma, diferença e multiplicação de número complexo. Então eu vou dar dois números complexos aqui, ó. O Z1, vamos botar 2 mais i, e o Z2, vamos botar 3 menos 2i, tá? Então primeiro a gente vai fazer a soma de Z1 mais Z2. Então Z1 mais Z2 é simplesmente você pegar a parte real e somar com a parte real. Então 2 mais 3, 5. E pegar a parte imaginária e somar com a parte imaginária. Então 1 com menos 2 dá menos 1. Então menos 1 não preciso colocar, só coloco menos i. Então isso aí seria a soma dele. A diferença entre os dois, Z1 menos Z2, seria a parte, esse número aqui, então a parte real menos a parte
imaginária. Então, nós temos 2 menos 3 menos 1. 1 menos 2. Então, fica 1 mais 2. Então, fica 3. I. Tá? Então, ó, cuidado que tem um sinal de negativo. Então, é 2 menos 3 e 1 menos 2. 1 menos 2 é 1 mais 2 que dá 3. Tá? O produto entre esses caras seria Z1 vezes Z2. O que você vai fazer? Aí não é parte real com parte real, né? Você pode multiplicar a parte real vezes a parte real, então é 2 vezes 3 dá 6. E pode multiplicar o 2, que é a parte real, com a imaginária dele lá. Então é 2 vezes menos 2, menos 4. Aí ó, vem o i. Que é como se você estivesse multiplicando por menos 2x, né? 2 vezes menos 2x é menos 4x. Só que o nosso x aqui seria o i. Então, já multipliquei esse por esses dois. Agora, esse aqui vai multiplicar aqueles dois. Então, quanto é i vezes 3? Mais 3i. I vezes menos 2. Menos 2i ao quadrado. Né? Que x vezes x é x ao quadrado. I vezes i é i ao quadrado. Aqui tem um macetezinho. Ó. 6 menos i. Agora, esse cara aqui está multiplicando o i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é o menos 1, porque o i é raiz de menos 1. Então, se i ao quadrado é menos 1, esse cara aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 2. Então, eu não tenho ainda a parte real e parte imaginária. Eu tenho que juntar isso aqui. Então, quem é a parte real? 6 mais 2, que dá 8. Quem é a parte imaginária? O menos i. Esse seria o produto entre os dois aí. Ok? Bem, agora a gente vai ver como se faz a divisão de Z1 por Z2. Então aqui a gente vai escrever, ó, 2 mais i, que divide 3 menos 2i. O que você tem que fazer? Multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado do cara de baixo. Qual é o conjugado de 3 menos 2i? É 3 mais 2i. Em cima, 3 mais 2i embaixo. Porque quando eu multiplico por esses dois caras aqui, ó, isso dividido por isso é 1. Então eu estou multiplicando por 1, eu não estou alterando esse cara aqui, eu só estou organizando ele para eu ter a parte real e a parte imaginária. Porque eu não posso separar, porque eu tenho a soma em cima e a diferença embaixo. Então eu tenho que fazer essa multiplicação em cima e fazer essa multiplicação embaixo. A parte de cima nós vamos ter 2 vezes 3, 6, que é igual àquela que a gente fez da multiplicação. Ó. 2 vezes 2, 4, só que tem um i. 1 vezes 3, mais 3i. E 1 vezes 2, mais 2, agora é o i ao quadrado. Tá? Quem assistiu minha aula lá de produtos notáveis, sabe que isso aqui é a diferença de dois quadrados. Ou seja, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Só que, vamos fazer a distributiva aqui, para quem não assistiu. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, mais 6i. Ó, menos 2 vezes 3, menos 6i. Tá vendo que esses dois aqui, ó, zero. E ficou menos 4i ao quadrado. Ou seja, é o quadrado do primeiro, que é 9, menos o quadrado do segundo. Isso é a diferença de dois quadrados. Sempre quando você tiver um número multiplicando pelo seu conjugado, você vai cair nesse produto notável aqui, diferença de dois quadrados, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, ó. Em cima tem aquele macetezinho, né? Então é 6 mais 7i. Agora aqui é positivo e está multiplicando o i ao quadrado, então vai ficar negativo, menos 2. Embaixo tem um 9. Esse cara é negativo e está multiplicando o i ao quadrado, então ele fica positivo. Então em cima nós ficamos com 6 menos 2 dá 4, mais 7i, dividido por 13.
Só que eu não posso deixar assim, eu tenho que separar a parte real e a parte imaginária. A parte real é 4 sobre 13. Não dá para simplificar. A parte imaginária é 7i sobre 13. Também não dá para simplificar. Então esse é o produto, né? Produto não, desculpa. O quociente entre Z1 e Z2. Tá bom?